Pai do Senhor, olha, aqui é o apóstolo Abraão. O segredo de uma terra sarada, ou seja, o segredo de uma terra sarada. Eu quero mostrar qual é o segredo para uma terra, para uma nação, para um país, ser um país sarado, ser um país próspero, ser um país em que Deus possa graciar esse país com recurso suficiente para com que o seu povo, a sua população não sofra. Então, eu vim aqui trazer esse segredo. Eu quero que você está ali do outro lado, você estará vendo e ouvindo esse texto ou esta mensagem. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Bom, eu trouxe aqui o livro de 2 de Crônica, no seu capítulo 7, versículo de número 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei. O texto aqui diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, logo lá do segundo, eu quero aqui o primeiro segredo para uma terra ser sarada, ou para ter uma terra sarada. O primeiro segredo é humilhar-se. E nós sabemos que humilhar é auto de submissão, humilhar é você render-se totalmente à vontade de Deus. Humilhar é simplesmente reconhecer a sua própria pequenez, é você colocar a soberania de Deus em primeiro lugar ou acima de você. Humilhar é isso. Então, se essa nação que se chama Angola, se todos nós começarmos a nos humilhar, a partir do presidente da República, nos humilharmos na presença de Deus, então nós reconhecermos, aliás, a soberania de Deus, reconhecer que Deus está acima de tudo e que Deus é que pode abençoar a nossa terra. Querido, se nós aprendermos a nos humilhar na presença desse Deus, então nós vamos ver essa nação abençoada. Então o problema da Angola só precisa aprender a se humilhar na presença de Deus. Quando Angola, a sua população, a partir do presidente da República até a última pessoa dessa nação, aprender a se humilhar na presença de Deus, então nós vamos contemplar Deus a mudar essa nação, a mudar essa terra, a fazer com que essa terra volte a prosperar. O segundo segredo, querido, para uma terra próspera ou para uma terra sarada, o segundo segredo é orar. Escuta uma coisa, quando a nação começar a orar, quando toda a nação se reunir na questão de podermos suplicar a Deus, na questão de podermos dobrar o nosso joelho diante da presença de Deus, porque oração é simplesmente pedir socorro diante de Deus. Quando nós aprendermos a pedir socorro, quando nós aprendermos a orar, a buscar diante desse Deus, eu vos garanto, querido, de que Deus vai sarar esse país. Olha, o problema desse país, o que falta é oração. E eu quero aqui dizer, uma vez a ministra das Finanças disse que também já oraram e não há solução. Mas eu quero dizer de que a oração muda a circunstância. O problema não é se você já orara, se não. O problema é que toda a nação precisa se reunir para, em prol dessa nação toda, e dobrar os joelhos, chorar na presença de Deus. Quando toda a nação se humilhar diante da presença de Deus, não tem como Deus não ouvir essa nação. A exemplo de Nínive, quando Deus mandou Jonas ir lá, a vez que quando a notícia chegou, até o rei daquela nação se reuniu com o povo, dobraram os joelhos, choraram, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo de Nínive. Então Angola só precisa dobrar joelho, Angola só precisa orar, Angola só precisa suplicar, Angola só precisa
abrir a sua boca diante da direção de Deus para pedir socorro, ajuda diante de Deus. Quando Angola começar a pedir socorro, quando Angola começar a suplicar, quando Angola começar a orar de verdade, querido, nós vamos ver essa nação, nós vamos ver essa terra a ser uma terra sarada, e nós vamos ver essa terra a voltar a produzir. Então, o que Deus quer, se queremos ter uma nação, uma terra sarada, precisamos voltar a orar. Ou seja, a nação toda tem que se reunir em uma só voz, orarmos diante da presença de Deus. Então, o problema da Angola é oração. O que a Angola precisa fazer é orar. Quando orar, Deus vai mandar chuva, Deus vai mudar, Deus vai arrancar peste, Deus vai arrancar as situações de crise no país, e nós vamos ver uma nação próspera diante da presença de Deus. Um outro segredo que eu quero aqui falar com vocês é buscar a minha face, ou seja, buscar a face de Deus. Quando a igreja, ou seja, a nação inteira se reunir para buscar a face do Senhor, e vocês sabem, nós sabemos que buscar a face do Senhor é todos nos voltarmos para Deus, é nós nos inclinarmos para Deus, é nós nos colocarmos na mão de Deus, é nós se dispormos, gastarmos tempo na presença de Deus. Quando a gente começar a gastar tempo na presença de Deus, quando a gente começar a buscar Deus de corpo e alma, querido, nós vamos ver essa nação mudar. O que Deus quer é que toda a nação, Angola em si mesmo, ela volte para Deus. Quando Angola voltar para Deus, nós vamos ter uma nação próspera, nós vamos ter uma terra próspera, nós vamos ver Deus a fazer com que essa nação progrida, possa ter recurso para distribuir melhor para o seu povo. Então, estou pregando para uma nação, eu estou falando para uma nação. Se Angola quer voltar a produzir, quero voltar até as bênçãos, a mesma riqueza que teve no passado, precisamos aprender, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar. Agora, em quarto lugar, nós precisamos, querido, nos converter na presença de Deus. Quando Angola toda, quando a nação toda se converter diante da presença de Deus, e conversão, querido, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é nós dizermos, já não queremos viver a vida que nós estamos a viver, então vamos viver uma vida diferente, uma vida de Cristo. Quando a gente tomarmos essa decisão, essa atitude, é nos converter na presença de Deus, então Deus vai ouvir essa nação e Deus vai mudar o curso desta nação. Angola só precisa de uma pequena atitude, de uma atitude séria, de uma atitude de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, uma atitude que possamos dizer assim, já não queremos mais viver o que nós fazíamos, as práticas que nós fazíamos, mas queremos viver uma nova prática, uma nova atitude na nossa vida. Então logo Angola vai mudar. Deus quer uma nação próspera, Deus quer que Angola volte a prosperar, mas para Angola voltar a prosperar, querido, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, e nós precisamos nos converter diante da presença de Deus. Agora, quando nós tivermos essas 4 atitudes, esses 4 segredos em nossa vida, aliás, todo país que prospera, toda terra que prospera, é uma terra que seu povo se humilha, que seu povo ora, que seu povo busca a Deus e que seu povo se converte na presença de Deus. Então Angola precisa disso. Quando Angola aprender a se humilhar na presença de Deus, quando Angola aprender
a orar diante da presença de Deus, quando Angola aprender a buscar a Deus, quando Angola aprender a se converter na presença de Deus, querido, Angola vai mudar, Angola vai ter uma terra próspera. Por isso eu começo a profetizar um novo tempo para este país, um tempo de glória, um tempo onde o seu povo vai aprender a se humilhar na presença de Deus, um tempo onde o seu povo vai aprender a orar diante da presença de Deus, um tempo onde o seu povo vai aprender a buscar. Eu começo a profetizar para essa nação um tempo onde toda a nação, a partir do presidente da República, todos possam se converter e numa só voz olharmos para Deus, buscarmos o socorro que vem de cima. Quando nós olharmos para Deus e buscarmos o socorro que vem de cima, há um Deus para mudar a circunstância em nossa vida. Agora escuta, depois que Angola se converter, se humilhar, orar, buscar e se converter, a Bíblia está a dizer o seguinte, que Deus, a partir daquele momento, Ele então nos ouvirá do céu. Deus está dizendo que Ele vai aprender a nos ouvir a partir do céu. E quando Deus nos ouvir a partir do céu, a Bíblia está dizendo que Deus vai perdoar os nossos pecados. E quando Deus começar a perdoar, você sabe perdoar, simplesmente Deus vai esquecer. Deus vai apagar da sua memória tudo aquilo que nós fizemos de errado e vai trazer novos tempos para essa terra. A Bíblia diz que Deus vai perdoar os nossos pecados. E a última coisa que Deus vai fazer quando a gente aprender a se humilhar, quando a gente aprender a buscar, quando a gente aprender a orar, quando a gente aprender a se converter, a última coisa que Deus vai fazer é sarar essa terra. Então há um Deus que quer trazer novos tempos para essa terra. Eu creio que Angola vai poder voltar a prosperar. Angola vai poder produzir. Angola vai poder voltar a ter recursos. Mas para Angola voltar a ter recursos, o seu povo precisa se humilhar. O seu povo precisa se converter. O seu povo precisa buscar a Deus. O seu povo precisa orar diante da presença de Deus. A partir do presidente, só assim que Deus vai fazer com que essa nação possa prosperar novamente. A exemplo da nação, querido, isso pode acontecer contigo. Quando nós falamos aqui de uma terra sarada, isso pode apontar também para si como uma pessoa singular. Deus está olhando para você e está dizendo: filho, eu quero fazer com que a tua terra seja sarada, mas para com que a tua terra seja sarada, você precisa se humilhar, orar, buscar e se converter na presença de Deus. Então, querido, creia que bons tempos está a vir ali, tempo de glória, tempo de prosperidade, tempo de bênção está a vir ali, tempo em que não haverá mais peste, tempo em que não haverá crise nesse país está chegando. Mas para isso precisamos todos nós, em um só espírito, olharmos para Deus e reconhecermos o nosso verdadeiro estado, reconhecermos que nós falhamos e nós pecamos e pedir perdão diante desse Deus, e Deus vai nos ouvir. E quando Deus nos ouvir, Ele vai derramar sobre essa terra a glória dele, um tempo de chuva, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção. E eu creio que esses tempos estão vindo. Eu creio. Então, se você crê comigo, querido, partilhe esse vídeo no máximo que puder. Amém? Partilhe no máximo que puder, porque há pessoas que nesse momento sua terra precisa ser sarada. E para sua terra ser sarada, ele precisa aprender de que é necessário que ele se humilhe diante de Deus, é necessário que ele ore diante de Deus, é necessário que ele busque a Deus, é necessário que ele se converta na presença de Deus. Só assim que a sua terra vai sarar. Então, meu amigo, que Deus possa te abençoar e que tenha uma tarde de sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Shalom.